Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Meu nome é João, mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. E hoje nós vamos falar sobre o caráter imperialista da China. Eu sei que isso é um tema polêmico, nós temos um cara de esquerda famoso, que é o Elias Jabbour, por defender a China, por ser um especialista em China. Mas aí nós vamos demonstrar que ele não entende do objeto de estudo. Ele dedicou 30 anos ao objeto de estudo, mas isso não garante que você vai compreender. O tempo não garante que você vai compreender o seu objeto de estudo, né? Então eu vou demonstrar aqui o caráter da China hoje e nós vamos passo a passo avançar nesse sentido, tá bom? Isso eu vou explicar aqui é um capítulo, é baseado num capítulo do livro A Crise Sistêmica, né? Nós estamos fazendo um curso sobre a crise do capitalismo, a crise sistêmica. Esse livro é uma tentativa de teoria unificada do marxismo a partir da explicação da nossa época, tá? Tentando explicar o que é o capitalismo hoje, eu tento unificar o marxismo. E isso deu forma de livro, tá? E o PDF gratuito para você baixar na descrição, tá bom? E fica o convite para a leitura. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, só para ter a base, é que a produção sai das grandes cidades e vai para as pequenas. Por exemplo, a gente teve a nossa produção no Ceará, em Pernambuco, no São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, não é centrado principalmente nas capitais, nas grandes cidades, mas nas cidades menores. Isso tem motivo de ser, é evitar a luta de classes. Então, nas cidades menores você tem menos problemas urbanos, menos tradição de luta, menos necessidades da classe trabalhadora, a classe trabalhadora tem menos necessidades. Você se aproxima da matéria-prima e você evita também a renda da terra, né? Você tem que pagar ao dono da terra um pedaço do seu lucro tem que dar um pedaço do seu lucro para o dono da terra para poder ter a fábrica naquele local, né? Então isso leva a uma distribuição das fábricas das grandes cidades para cidades menores. Isso, de certa forma, aconteceu na China. Depois que a China retornou ao capitalismo, no final da década de 70, surgiu as chamadas TVS, tá? Que é basicamente fábricas que produzem produtos simples, só que são localizados em cidades pequenas e no interior, tá? E teve uma grande repercussão. Mas mesmo assim, a China conseguiu não depender disso, porque como é uma ditadura, o regime chinês, você garante superexploração da força de trabalho, você limita as greves, você limita os direitos. Então, a produção foi muito natural para a China, a produção ser nas grandes cidades também, como Shenzhen. Então, a China pôde meio que balançar essa lógica por causa do regime, tá? Da ditadura. Fechado isso, nós temos uma segunda observação, são duas, né? Que é o centro de gravidade do capital. Cada era do capital teve um centro de gravidade. Ou seja, a época do capitalismo comercial, que é do século XVI ao século XVIII, teve a Holanda como principal nação do país. Ela era a potência comercial e, por ser potência comercial, ela também é uma potência da manufatura, tá? Isso no capitalismo comercial, né, do século XVI ao XVIII. No século XVIII até o século XIX, a grande potência foi a Inglaterra. Ou seja, uma nova era do capital, que é a era do capital industrial, gerou uma nova potência central, que é a Inglaterra, né, que tinha a manufatura superior no mundo todo. Depois veio o capitalismo financeiro, o imperialismo chamado, que é do final do século XIX até a década de 70 do século XX, em que os Estados Unidos foi a grande potência. Nós estamos na quarta era do capital, que é do capitalismo fictício, tá? Aí pode-se pensar mecanicamente que por causa disso a nova potência vai ser a China, né? Essa nova era vai ter a nova China. Mas tem dois fatores aí. Uma é que essa nova era do capital significa a decadência do sistema imperialista, tá? Então, o conjunto do sistema imperialista, como parte da queda do sistema capitalista,
gera a decadência dos Estados Unidos e uma ascensão da China. Só que não dá tempo da China e da Rússia, por exemplo, se tornarem as nações dominantes, porque a gente chegou na época da Revolução Socialista. Então, os planos deles não vai dar certo, porque eles não vão conseguir ser a grande nação do mundo. Primeiro, porque os Estados Unidos vai mediar a decadência tanto quanto pode, essa nova era do capital. Segundo, porque a crise do capitalismo não permite. A gente vai ter uma nova era. Essa era atual, que é a última do capitalismo, vai gerar revoluções socialistas. Então não dá tempo da China e da Rússia atingirem o papel de potência. Eu quero fazer um adendo aqui. Imperialismo não é, em primeiro lugar, um sistema de estados, de dominação estatal, mas é um sistema econômico, de monopólios, de capital financeiro, de grandes empresas e tudo mais, mundiais, globais. Então, a teorização que eu faço do livro é o seguinte: existiu a fase o período de ascensão do imperialismo. Nós tivemos dois períodos do imperialismo. O período de ascensão do imperialismo, que é da década de 70 do século XIX até a década de 70 do século XX, 100 anos, e agora estamos no período de decadência da fase imperialista, que ele atingiu seu auge. Então, a teoria do imperialismo é atualizada neste livro que eu estou apresentando aqui para vocês. Existem dois períodos do imperialismo. O Lenin viu a ascensão do imperialismo, não só a decadência. Ele viu o período de ascensão do imperialismo, que é o período de avanço. Agora nós temos o período de decadência do imperialismo, que é o seu auge. Tá? Isso significa a Revolução Socialista. Tá? Vamos lá. Imagine aqui comigo um país, vamos imaginar aqui um país que tem uma das maiores populações do mundo, cresce acima de 6% ao ano e é o que mais cresce no mundo, que tem uma grande rede de bancos estatais e que tem uma grande rede de empresas estatais. Imagine um país. Que país é esse? Vou repetir, um país que tem bancos estatais, grandes bancos estatais, um país que tem grandes empresas estatais, poderosas empresas estatais, um país que tem uma das maiores populações do mundo, logo forma um mercado consumidor, um país que está se urbanizando agressivamente, um país que cresce acima de 6% ao ano há décadas. Que país é esse? É a China? Não, é o Brasil. Tá? O Brasil, da década de 30 até a década de 80, foi a China. Não há diferença qualitativa nesse sentido entre China e Brasil. Dizer que a China é socialista, que é um sistema novo, não tem esse fundamento. Os mesmos argumentos que se usa para a China e para o Brasil é o mesmo. Tá? É o mesmo. O Brasil crescia acima de 6%, a China também. O Brasil se urbanizava violentamente, a China também. O Brasil crescia 6%, mais de 6% ao ano. Teve ano que cresceu 13% num ano, a China também. O Brasil tinha grande rede bancária estatal, a China hoje também. O Brasil tinha uma grande rede de grandes empresas estatais, ou seja, a CSN, a Vale, a Petrobras, a China também, entende? Nesse sentido, você já compreende que a China não tem, nesse sentido, nada de especial. Tá? Nesse sentido, agora nós vamos ver a diferença, o ponto em comum, nós vamos ver a diferença. Aí o Brasil tinha um grande mercado consumidor a desenvolver com a urbanização, a China também. O Brasil foi o grande destino dos capitais industriais, a China também. Então, a China é o Brasil no passado. E a China está começando a esgotar o seu desenvolvimento, assim como o Brasil esgotou na década de 80. Daí já vê que o Jabô não sabe o que está falando, tá? O Brasil fazia planejamentos periódicos da economia, a China também faz planejamentos. Não são planejamentos centrais, nem na China, nem no Brasil. Então, assim, por que vamos para outro país. Por que a Rússia não desenvolve como a China tem desenvolvido? Porque a Rússia já é urbana, a Rússia já é industrial,
a Rússia já tem luta de classe urbana. Então a Rússia se esgotou assim como o Brasil se esgotou seu desenvolvimento, tá? Apesar da Rússia ter um grande mercado consumidor, um grande território também, como a China e o Brasil, ele se esgotou, tá? Isso leva a gente a comparar com a Índia. A Índia também cresce acima de 6% ao ano. A Índia se industrializa, a Índia investe em ciência própria, em indústria própria, com todas as dificuldades e o prejuízo de manter uma democracia sem uma ditadura, né? Tem um ônus da democracia, vamos dizer assim, mas a Índia também serve de comparação. Então, esses 4 países, e os Estados Unidos, de certa forma, a gente pode incluir aqui, demonstram que há uma particularidade comum dessas nações, tá? Isso tem, porém, uma diferença. A Rússia, por exemplo, quer se tornar imperialista ao seu modo, porque ela tem a segunda maior potencial militar do mundo, mas não, essa potência militar que ela é, a segunda maior do mundo, não corresponde à sua economia. Ela não é a segunda potência econômica do mundo. Então a Rússia, ela tem uma contradição entre ser uma grande potência militar e não ser uma grande potência econômica em relação ao seu peso militar. Então ela quer compensar isso invadindo a Ucrânia, ela quer basicamente ser a dona do leste europeu, ou seja, que o leste europeu se torne sua colônia. Esse é o projeto da Rússia, de Putin e tudo mais. Que o leste europeu pelo menos se torne sua colônia. Ou seja, que as terras férteis e os minérios da Ucrânia sejam riqueza russa, em primeiro lugar, tá? Então, quer transformar esses países em colônias mesmo, tá? Isso é uma contradição da Rússia, né? Na China, a coisa se dá de forma bem especial. A China já exporta mais capital do que importa capital, ou seja, ela investe. A China comprou hidrelétricas no Brasil, foi comprando coisas no mundo todo, em negócios no mundo todo, pagando muito caro, assim, para não perder. Chegou a um ponto em que a Alemanha teve que proibir, o Estado alemão teve que proibir certas empresas de se venderem para a China, porque se fossem vendidos para os chineses, a China ia ter acesso a tecnologia sensível, a certas tecnologias. A China hoje é a segunda maior, em papers e em patentes, a China é a segunda maior do mundo, só perde para os Estados Unidos, tá? Então, por que a China quer invadir Taiwan também? Vamos imaginar, porque a Taiwan produz chips que a China não é capaz de vender. Então, por controlar Taiwan é controlar o mercado mundial de chips. Então, você consegue se salvar do bloqueio americano, né? Tá tudo isso fechado, veja que está formando toda uma imagem de mundo pra gente ver aqui. Eu vou jogando aqui pra gente ir formando essa imagem de mundo, tá? E como eu já disse, a China já exporta mais capitais do que importa, né? Então é algo curioso. Existe uma teoria chamada teoria marxista da dependência, que tem origem na América Latina, especialmente no Brasil, que diz o seguinte: não é possível países não imperialistas se tornarem nações autônomas sem revolução socialista. Por 2 motivos. Um, porque são dominados. 2, porque não tem mercado consumidor. Ou seja, é o caso do Brasil, né? Serve exatamente para o Brasil. Eu uso essa mesma teoria para refutar a própria teoria. Veja, essa teoria diz que as nações dominadas não conseguem ser imperialistas, não conseguem ser nem sequer autônomas, de verdade, porque são dominados economicamente e não tem mercado consumidor interno grande o bastante para conseguir autonomia. Eles só conseguiriam se tornar autônomos, assim, independentes de fato, com a Revolução Socialista. Veja bem, eu vou usar essa mesma teoria para refutar essa mesma teoria. Ela vai ser certa, mas errada ao mesmo tempo. Primeiro, a China fez uma revolução socialista deformada,
cheio de problemas, com ditadura, com mil e um poréns, porém fez. Logo, a teoria marxista da dependência não cabe aqui, porque a China adquiriu indústrias próprias, estatais, um Estado centralizado, mesmo capitalista hoje, e uma ditadura, né? Então, você já tira um elemento, você fez uma revolução socialista, voltou para o capitalismo, voltou, mas com autonomia. Segundo, a China realmente, a classe trabalhadora é super explorada e não consegue ter um mercado consumidor grande nesse sentido, porque a classe trabalhadora é muito explorada, mas é uma classe trabalhadora enorme. Então, mesmo que um trabalhador individual consuma pouco, o conjunto dos trabalhadores consome muito. Então, o argumento da teoria marxista da dependência de que não se consegue formar um mercado consumidor interno muito grande, cabe no indivíduo chinês, mas não cabe na população total, porque a população é muito grande. Isso permite a China ganhar autonomia em relação ao imperialismo. Então a China conseguiu um mercado interno muito grande, em termos absolutos, é muito grande, é uma das maiores populações do mundo. Segundo, a China fez uma revolução socialista, voltou para o capitalismo, mas voltou com certa autonomia, né, com grandes indústrias próprias estatais, com o Estado, com a ditadura e tudo mais. Então você teve condições para formar um imperialismo, diferente do que pensa a teoria marxista da dependência. Eu uso a teoria para fazer o caso fora da teoria. Então, a teoria resiste à falsificação, mas de uma outra forma, tá? Então, a China tem as condições para se tornar imperialismo. Logo, ela está numa posição, nesse sentido, defensiva, porque ela tem que enfrentar os capitalismos dominantes, tem que comer pelas beiradas e tal, tem dificuldade de invadir outros países, então ela está construindo essas condições, tá? Isso aponta para uma guerra mundial. É muito difícil uma nação se tornar dominante sem enfrentamentos contra outras nações. Então, para a China se tornar um país imperialista, consolidar seu imperialismo, melhor dizendo, ele provavelmente vai ter uma guerra mundial. E nós temos que entender a natureza dessa guerra mundial. Veja, empresa estatal não é empresa socialista. Eu vou repetir isso. Empresa estatal não é empresa socialista. Se uma empresa, direta ou indiretamente, busca o lucro, ou seja, dinheiro em busca de mais dinheiro, valor em busca de mais valor, essa empresa é capitalista. A Petrobras é capitalista. Qualquer estatal brasileira é capitalista, mesmo se operar sem lucro. Porque, direto ou indiretamente, ela busca o lucro, né? Por exemplo, uma estatal brasileira de energia pode operar com lucro zero, até com prejuízo, subsidiado pelo governo. Para quê? Para que a energia seja barata para as empresas e as empresas lucrem mais. Isso acontece, tá? Isso não é uma coisa normal. Uma empresa operar sem lucro de energia para baratear a energia para as fábricas e as fábricas assim lucrarem. Aí o governo ganha em retorno de impostos, né, com o crescimento do PIB. Então, o grosso das empresas, a China é o chamado capitalismo de Estado, sabe? Assim, são empresas estatais que buscam lucro e buscam dominar certos mercados mundiais, certos produtos, querem ser dominantes em certos produtos de ponta, criar os campeões nacionais chamados e assim dominar alguns mercados, tá? Quebrando a concorrência, tá? Então, assim, como uma empresa estatal, é do Estado, as empresas estatais chinesas podem funcionar com lucro muito baixo, com uma taxa de lucro muito baixa, para quebrar a concorrência. Quebrando a concorrência, aí ganha um monopólio do mercado e aí pode aumentar o preço como quer. E essa é a tática chinesa, tá? Então, as proporções colossais da China fazem com que a China tenha resultados colossais. Então, porque as proporções são colossais, os resultados são colossais. Qual é a questão da guerra? A guerra vai ter Vietnã, provavelmente Vietnã, China,
Rússia juntos, tá? Aí de um lado França, Alemanha e Estados Unidos juntos. Por quê? Veja só, vamos ver a Segunda Guerra Mundial. Por que Itália, Japão e Alemanha lutaram contra Estados Unidos, Inglaterra, França? Por quê? Itália, Japão e Alemanha, eles se tornaram imperialistas de forma atrasada em relação à França e à Inglaterra, por exemplo. A Itália, esses três países, Itália, Alemanha e Japão, não fizeram uma revolução burguesa, eles passaram para o capitalismo por cima, por golpe, formaram ditaduras e por isso eles tiveram que se unir para enfrentar os imperialistas dominantes, tá? Que era a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, tá? Então, assim, por que esses países eram imperialistas, vamos dizer assim, atrasados? Eles tiveram mais luta de classes. Por que tiveram mais lutas de classes? Tiveram que apelar para ditaduras. Então, Itália e Alemanha tiveram que impor ditaduras nos seus países porque a luta de classe era mais forte. E por que a luta de classe era mais forte? Porque eles eram imperialismo sem colônias, eles não tinham gordura para queimar, para mediar a luta de classe. Tá? Os Estados Unidos até hoje é uma democracia. Por quê? Porque, por ser uma nação dominante, ela não precisou implementar uma ditadura contra a classe operária. Tá? Contra a classe operária. Mas a Alemanha precisou, porque não tinha gordura para queimar, não tinha recursos para dar para os trabalhadores. Então, a Alemanha, a Itália e o Japão precisaram implementar ditaduras. E isso gerou a união deles, tá? Da mesma forma, países como Rússia e China, eles estão atrasados em relação aos imperialismos dominantes. Então, eles têm que se unir para enfrentar os imperialismos dominantes e se tornar o imperialismo dominante. Veja, há dois erros aí, tá? Dois erros que acontece. Uma é achar que a guerra mundial vai ser democracia contra a ditadura. Nós vemos que o fato da Rússia e da China serem ditadura é porque estão atrasados no tempo histórico e por isso precisam impor ditadura contra a classe operária. Mas a luta não é democracia contra a ditadura, tá? A luta é uma luta de projetos imperialistas. Por outro lado, não é uma luta de imperialismo contra anti-imperialismo, como alguns querem dizer. É uma luta entre imperialismo dominante e novos candidatos a imperialismo. E veja, são dois erros opostos que com certeza muita gente vai cair. Que é um achar que é uma luta de democracia contra a ditadura e outro achar que é uma luta contra imperialismo, contra anti-imperialismo. E não é. É uma luta de nações pela busca do imperialismo. Logo, a gente tem que boicotar uma possível guerra mundial. Se houver uma guerra mundial, nós vamos boicotar, nós temos que fazer de tudo para boicotar a guerra e transformar ela numa guerra revolucionária, numa guerra civil revolucionária, numa revolução socialista. Nós não podemos aceitar que os operários matem uns aos outros, certo? Isso exige, aí é que eu apresento uma proposta, uma hipótese que tem que ser muito medida, muito refletida antes de ser aprovada, que é a LIT, que é um partido comunista internacional, a TMI, que é outro partido comunista internacional, e a ASI, que é outro partido também comunista internacional. São três partidos comunistas internacionais. LIT, que tem o PSTU aqui no Brasil, a ASI, que tem a LSR aqui no Brasil, e a TMI, que tem a esquerda marxista aqui no Brasil. Essas três internacionais têm que formar uma frente única revolucionária, um programa mínimo, não um programa máximo, com um programa mínimo revolucionário, vamos dizer assim, que procure boicotar tanto a crise quanto a guerra, ou seja, uma frente única internacional contra a crise mundial e contra a guerra mundial. Essa frente única não deve ser a quarta internacional, um partido mundial, mas deve ser o ensaio de um partido mundial, tá? Isso é uma proposta, eu tenho dúvidas sobre essa proposta, por isso que eu apresento e jogo para o debate para ver se a proposta é correta, para a gente decidir juntos se a proposta é correta. Então, que as três internacionais trotskistas, comunistas, principais do mundo, são as três principais do mundo,
se unam numa frente única contra a crise mundial do capitalismo e contra a guerra mundial. Tá? É uma proposta e quem sabe isso tenha bons frutos como uma revolução socialista vitoriosa em algum país do mundo. Tá? Eu quero deixar isso bem claro, assim, bem claro. A China e a Rússia são ditaduras porque eles estão correndo atrasados, estão correndo com alta velocidade, eles estão com muito mais fôlego do que a França e os Estados Unidos, mas estão correndo atrasados no compasso mundial. Logo, eles não têm condições de ceder tanto à classe operária. Logo, eles precisavam implementar uma ditadura para disciplinar a classe operária. Isso faz com que essas nações se alinhem, né? Assim como a Alemanha, França e Alemanha, Itália e Japão, que corriam atrasados nos seus imperialismos na Segunda Guerra Mundial, se aliaram também. Então a luta não é imperialismo contra anti-imperialismo, é imperialismo contra candidatos a novo imperialismo. E não é uma luta de democracia contra a ditadura, é uma luta, de novo, de imperialismo com candidatos a novo imperialismo. Então, eu acho que isso demonstra a essência dessas sociedades e explica o caráter da guerra mundial, né? Que a gente tem que boicotar essa guerra, boicotar a crise, né? Fazer uma luta contra a crise mundial e contra a guerra. E é a crise basicamente que vai levar à guerra, tá? A China chegou no ponto de estrangulamento, para concluir o vídeo. A China chegou no ponto de estrangulamento. Ela atraía capitais porque o custo de produção na China era muito barato. Ela, por isso, atraía capitais internacionais do mundo todo. As fábricas se instalavam na China. Eu deixei de falar uma coisa aqui sobre mudança de local da produção, que a produção sai dos países ricos para os países pobres. Porque os países pobres é menor luta de classes, menor direitos trabalhistas, menor custo com renda da terra. Então você tem essa transferência. Só que agora a China tem uma onda de greves, tem uma classe operária jovem e urbana, ousada, e os custos sociais aumentaram. Então está mais difícil a China atrair capital internacional. Está muito mais difícil, porque se urbanizou, 60% da população é urbana, tem luta de classes acirrada por causa do pleno emprego, tá? Então a China não consegue mais atrair capitais como antes. Então ela se estagnou, assim como o Brasil estagnou, assim como a Rússia estagnou. Então ela está estagnando. Ela tem dificuldade de manter um crescimento acima de 6%. Abaixo de 6% já é crise. Um país das proporções da China crescer abaixo de 6% já é crise. Ela precisa crescer acima de 6%. E a China não consegue mais atrair capitais importantes, então ela precisa mudar um pouco o modelo, ela precisa exportar capitais, precisa comprar empresas internacionais, precisa internacionalizar suas empresas. Suas empresas têm que ser dominantes no mercado mundial em alguns setores. E isso vai gerar crise, isso vai gerar problemas seríssimos no mundo, a disputa por chips, por exemplo. Então você tem um problema mundial. Eu acho que com isso, eu espero ter sido claro, eu consegui deixar claro o cenário mundial, o papel da China, tá? E assim, não caio na balela da esquerda do novo falso socialismo. Marx fala de falso socialismo, né? O socialismo pequeno burguês, o socialismo feudal, o socialismo burguês, são falsos socialismos. E existe um novo falso socialismo que eu trato no livro, que é o socialismo da classe média servidora pública, que acha que tudo estatal é socialista. E não é assim, tá? Então, isso leva a conclusões de que a China é socialista, e isso não tem fundamento, não tem planejamento central na China, não tem a negação do dinheiro na China, não tem, os trabalhadores não controlam as empresas, tá? O Elias Jabbour, falando aqui mais diretamente, ele passa pelo inferno do pesquisador. O inferno do pesquisador é ser incapaz de descobrir a natureza do objeto que ele estuda.
Então, o Elias Jabboud dedicou 30 anos à China e não compreende a China. Por quê? Porque por uma posição de classe, ele é um pequeno burguês, e por uma posição política, ele é do PCdoB, ele defende o Lula, o PT, né? Então, ele chegou a dizer num dos livros que o PT é parte de um projeto socialista no Brasil. Aí, pelo amor de Deus, né? O PT ser parte do projeto socialista no Brasil é não conseguir ver. Então, o pesquisador, ele é uma ferramenta. Se ele não sabe calibrar a realidade, ele pode estudar 100 anos, mas ele não vai compreender o objeto. Por quê? Porque ele está numa posição em que ele não é capaz de ver a coisa como ela realmente é. Então, o que é que o Elias Jabboud faz? Ele pega aqui, ele tem uma premissa. A China é socialista, ponto final. Tudo que vem depois na teoria tem que se adaptar a essa premissa. Então, o que acontece depois na teoria tem que ser subordinado à premissa de que a China é socialista e ponto final. Isso é um método dedutivo, isso não é um método marxista. Você não tem premissas, você tem que ver como a realidade é, sem premissas. Então, por tratar uma premissa e não querer largar essa premissa por nada, o Elias Jabboud é incapaz de ver a realidade, tal como ela é, tá? E aí é capaz de ver a natureza da guerra mundial e tudo mais, tá bom? Existe um detalhe que eu quero deixar aqui claro para registrar no vídeo. Hoje em dia, na decadência do imperialismo, países que implementam ditaduras tendem a ter um pouco mais de autonomia de Estado em relação ao imperialismo. Esse é o caso, por exemplo, do Irã. Por ser uma ditadura, você tem um pouquinho mais de autonomia em relação ao imperialismo, você pode ter, né? E é assim, se aliar com a China para melhor barganhar e tal. Por exemplo, se o Brasil fosse uma ditadura, ele podia não se aliar nem com a China nem com o Brasil. Dizer assim, ó, o que me der mais vantagem eu apoio. Então ele podia barganhar dos dois lados, né? Podia ganhar no jogo dos dois lados, ganhar mais autonomia e independência, jogando com os dois lados, tanto os Estados Unidos quanto a China. Dizer, vocês estão brigando, é sério. Pois quem é que me dá mais conteúdo tecnológico aqui? Quem é que vai investir aqui de verdade? Então você podia, com a ditadura brasileira, ter mais independência do Estado em relação aos imperialismos, tanto chinês quanto americano, e barganhar com os dois. Isso é o caso do Irã, por exemplo, que tende, no momento, a se aliar com a Rússia e com a China. Tá bom? É isso, até o próximo vídeo, a gente se vê e até mais.